Boa tarde, bom dia ou até boa noite, gente. Sou o Mister Santiago e vocês estão acompanhando mais um episódio do Bearcast. E hoje nós temos convidados ilustres que vieram representando a Internazionale para falar um pouco sobre um evento muito importante que acontece na escola, que é as simulações da ONU, no caso a Intermaple. E com a gente tem aqui o Richard e o Caio. E eu queria que vocês se apresentassem um pouco pra gente. Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite também, não sei em que horário que vocês vão estar assistindo, mas eu sou o Richard, sou atualmente o gestor da Internazionale Negócia, tanto no estado do Maranhão quanto no Piauí. Já não é a primeira vez que eu estou aqui na Intermaple, já é um prazer estar acompanhando a trajetória da simulação e dos alunos aqui também. Meu nome é Caio, atualmente eu sou secretário aqui no Piauí e também faço parte do clube de simulações da ONU e também sou estudante do curso de Direito da UESP. E hoje a gente está trazendo vocês aqui e convidando vocês para esse bate-papo para justamente falar sobre o que é uma simulação e o que é que os alunos vivenciam numa simulação. Então, para quem está começando do zero, é até um pouco assustador. A gente teve um debatezinho hoje rápido no clube para ver a percepção de quem participa de simulação há mais tempo e de quem está começando agora. E a gente viu que é comum todos, principalmente quem está começando agora, é a parte da oratória. Por quê? A simulação é um espaço em que as pessoas vão estar representando um país ou alguma outra parte, seja um estado, um município, uma empresa, uma organização. A simulação ela também dá essa oportunidade e eles vão estar debatendo em torno de um tema. Aqui na Intermaple, esse ano, o comitê vai ser a Assembleia Geral da ONU, com o tema da questão do Ártico, então os delegados vão ter essa oportunidade de estarem representando países e discutirem um pouco mais sobre a questão do Ártico, que envolve mudanças climáticas, reivindicações territoriais. Então a simulação da ONU ela gira em torno disso, de debates, de negociações, de chegar em uma conclusão, por mais que diversos países tenham posicionamentos diferentes, os delegados também vão ter a oportunidade de estar aprendendo mais sobre a cultura, sobre a política de outros países. Em base, a simulação da ONU é isso. E, Caio, para você que já simulou durante o tempo e agora está, no caso, subindo o escalão dentro da Internazionale, para ti, como é essa experiência? Ela é bem interessante no sentido de equilíbrio, onde você tem que equilibrar os estudos e equilibrar também a função de secretário. Mas a simulação ela abre o nosso campo de percepção sobre várias coisas, principalmente visão de mundo, e faz com que a gente desenvolva técnicas de oratória, de retórica, que serão essenciais para o mercado de trabalho e até mesmo para a nossa vida no cotidiano. Então, fazer parte desse movimento, fazer parte da fundação é uma das experiências mais marcantes que eu tenho ao longo da minha vida e espero também agregar bastante no pensamento dos alunos e como eles querem se ver no futuro. Então, a simulação acaba sendo espaço para eles crescerem em diversas áreas que apliquem dentro de tudo, né, da vida deles. E é justamente aonde vai a nossa próxima pergunta aqui para vocês, que é por quais motivos os alunos devem simular, por que eles vão ter esse interesse, acaba sendo um ramo ou então um espaço que vai agregar para eles. Com certeza, além dos 3 pilares que a gente costuma levar nas simulações da ONU na Internazionale Negócia, que é oratória, negociação e etiqueta, a gente também costuma muito vir em algumas soft skills como autoconfiança. A gente, como já falei, trabalha nesses três pilares, então a gente procura também melhorar a oratória, melhorar a questão da negociação, a parte da organização dos pensamentos para melhorar a argumentação. Então, a gente conversando um pouco com os alunos do MEPOL, a gente percebeu que eles têm essa necessidade. Então, é interessante para o colégio que eles estejam participando disso. Eles têm interesse também em melhorar a questão da redação de documentos. Para eles, documentos parecem uma coisa muito burocrática, organizar as ideias. Mas eu, na minha trajetória, percebo que estar nas simulações e estar tentando melhorar nessa questão de documentos ajudou muito na minha habilidade com a redação. Tanto a redação do Enem, quanto outros tipos de redações, outros tipos de prova, como organizar.
uma discussão, desde essa introdução, trazer argumentos para isso que provem ou não a minha hipótese, a minha ideia, o meu pensamento, e está fundamentando também as ideias a partir daí. Eu percebo que as simulações elas costumam ajudar no entorno dessas habilidades. As simulações como um todo, elas auxiliam o nosso processo de formação como próprio cidadão, né, e viver em sociedade, porque a gente vai perder aquele medo de falar em público, de conversar com um colega, de expressar nossas ideias de forma melhor. E as simulações, elas abrem esse campo, porque permitem ao aluno falar, dialogar e até mesmo construir um argumento em torno daquilo que ele está discutindo. Além disso, tem aquela questão técnica de produção de documentos que vai ser essencial para isso no mercado de trabalho, até mesmo na vida cotidiana. Vão aprender a fazer documento de posicionamento oficial e outras questões que as simulações podem agregar bastante para eles, e por isso que as simulações são importantes. Para além dessas questões técnicas, tem uma coisa muito importante que tanto eu puxo da minha história quanto observando também outros alunos de diversas gerações, que o pessoal costuma agradecer muito porque eles encontram pessoas que têm ideias, gostos, histórias, pensamentos muito parecidos e também muito diferentes. Eles encontram pessoas de todos os tipos. Então, é um espaço também para fazer amigos, é um espaço para eles socializarem, eles também se divertem, porque apesar de alguns momentos eles se sentirem sob pressão, depois quando eles vão lembrando de tudo isso, eles ficam rindo, são momentos divertidos, são momentos que agregam para a história deles. Então, também é um espaço para eles estarem crescendo e encontrando amigos. Então, acaba sendo um espaço onde eles vão crescer como cidadãos. Além disso, melhorar soft skills que são necessárias para o nosso cotidiano, nosso dia a dia. E não só pro cotidiano deles escolar, da vivência deles na escola, mas também uma vivência futura em questão do ensino superior da gente, ou então até mesmo alguma aplicação para a universidade de fora, que são coisas que contam no currículo dos alunos. Então, a simulação em si, ela vai ajudar eles nesse campo, não é? Com certeza. Dentro das applications para universidades internacionais, principalmente, é cobrado extracurriculares. As simulações elas contam um ponto altíssimo com isso, principalmente porque são campeonatos, algumas simulações envolvem premiações, o Intermaple tem premiações, tem as missões honrosas, tem o Best Delegate, a gente também faz o acompanhamento pedagógico com eles sobre o que pode melhorar, sobre quais são as principais estratégias para serem utilizadas com eles, porque cada um tem um perfil de aprendizagem muito diferente. E falando agora, indo para a nossa simulação, focando um pouco mais no que vai acontecer, da uma simulação que acontece em setembro, daqui a 15 dias, se eu não me engano. Vocês têm algumas dicas para os alunos, para como eles podem se preparar? Tem alguma coisa que vocês sentiam ou então lembravam na hora de vocês simularem, que vocês já simularam, não é? Com certeza. Então, para vocês, qual seria assim, as melhores dicas que ajudam eles a se prepararem? Então, trazendo para a questão do Intermaple, realmente daqui a 15 dias as inscrições vão fechar no dia 5. Dia Importante, viu, gente? Muito importante saber que tem 9 dias a partir de hoje para as inscrições fecharem. Então eles vão ter um treinamento, eles não precisam se preocupar tanto sobre a preparação, mas eu indico eles a pesquisarem diversas formas do posicionamento. A gente costuma, por exemplo, pesquisar muito em português. E a gente sabe que no mundo super globalizado, a gente tem que aprender a pesquisar também outros idiomas. Então, vai ser comum encontrar posicionamentos e coisas sobre aquele país em inglês, em espanhol, ou até na própria língua. Às vezes a gente não sabe realmente, sei lá, hindi ou maori, que são línguas tradicionais, línguas de outros países, como Índia e Austrália, respectivamente. Mas a gente também aprende um pouco mais sobre aquele país pesquisando sobre ele e em diversas formas de pesquisa. Então, uma coisa que eu gosto muito de dar dica para os delegados, tanto que estão começando agora quanto os que já têm tempo de simulação, é se jogarem mesmo e aprender sobre aquele país como se eles estivessem nascendo de novo naquele momento. Que eles vão poder pegar um pouco dos costumes daquele país, entender a história, entender a forma de pensar, que pode ser muito diferente do que eles pensam, de como eles agem. E é sobre sair também um pouco da zona de conforto e aceitar isso na simulação. Porque às vezes eles querem defender o que eles acham, mas o país que eles pegaram é uma coisa totalmente diferente. Então também é sobre entender outras formas de pensar e sobre despolarização das próprias ideias também.
Sobre a questão mesmo do desenvolvimento da retórica, que eles vão ter que desenvolver com o passar do tempo, a gente recomenda que eles procurem fontes confiáveis, principalmente em sites, em artigos científicos que sejam mais imparciais, para que eles tenham uma ideia do que aquele tema está falando. E nas simulações, eles vão ter que aprender a confrontar valores próprios, porque vocês têm que lembrar que eles estão defendendo posicionamento de países, eles não estão atacando ninguém, necessariamente, do ponto de vista ad hominem, né, que é um argumento contra a pessoa e não contra a ideia. Então, eles precisam aprender sempre que eles estão simulando contra outros países, eles estão fomentando a questão técnica e retórica. Então, eles têm que aprender a respeitar as normas, respeitar a integridade física e moral de cada delegado que ali está presente. Então, as simulações, elas despertam essa curiosidade, tanto na comunicação como no sentido da sociabilidade. Então, por isso que a gente recomenda que eles primeiro desenvolvam essa técnica de autoconfiança, para depois conseguirem ir para questões mais técnicas, produção de documento e tantas outras questões. Acho que principalmente para o MEPOBEL, o principal espaço que eles vão ter para desenvolver ainda mais isso, além dos estudos autônomos, é participar de um clube. Aqui é um dos únicos colégios do Piauí inteiro que tem um clube, então eles aqui têm a oportunidade também de estar crescendo e evoluindo auxiliados, né? O InClub ele tem a sua equipe ali que está liderando o projeto, mas também ele tem auxílio dos professores. Então é um espaço muito bacana para eles. Então, reforçando o que a gente disse, explicando também, a MEPOBEL Teresina, ela tem um projeto que é conciliado com a Internacionale. Então, o InClub é um formato da Internacionale em si, que os nossos alunos em si, que já têm uma experiência de simulação, se eu não me engano, de 3 anos para menos, não é, Richard? Que eles por si só foram atrás, perguntaram, chegaram com a ideia para a coordenação da escola, a coordenação apoiou e vem implementando as reuniões do InClub. E é um projeto que é feito com acompanhamento com os alunos, com os próprios professores, que eles ensinam os alunos mais novos. Então, é um espaço para eles conviverem, eles agregarem todo o conhecimento que eles já tiveram, essa bagagem que eles têm, para melhorarem de forma conjunta. Então, o InClub em si e também as simulações, elas começam a partir do sexto, sexto ano, comumente chamado, e até o ensino médio, até o ensino superior, né? Sim, o InClub ele vai até o terceiro ano do médio, na verdade. A gente ainda está expandindo para universidades. Ainda não tem nenhum clube que seja voltado para universidades, mas é uma meta para o futuro na internacional. Então é algo que só tem a crescer e agregar, porque não é um projeto que fica parado, é algo que está sempre sendo renovado. Exatamente. E as alunas em si, elas têm, que comandam o InClub no caso, elas têm reuniões, elas fazem um repasse, como se fossem professores mesmo. Então, quem é professor sabe, tem o nosso planejamento, plano de aula, isso. E elas aplicam na escola e tem que estabelecer alguns métodos, verificar como é que os alunos estão indo e fazer esse repasse com a Internacional, com o apoio deles. No caso, acho que não é com vocês dois, vocês são secretários. Não chega a ser com a gente, mas eles também contam com o R8, que é o grupo dos 8 melhores delegados da região, do Nordeste. A gente tem delegados que são daqui, mas eles também contam com a equipe do G8, que são os 8 melhores delegados do Brasil, e alguns deles fazem assistência aos InClubs. Então eles também têm acesso aos melhores delegados do Brasil para estar crescendo, tanto quanto em clube quanto delegados mesmo, eles pessoalmente falando. Que legal, gente. E para ti, Caio, o que tu veria que tu sente que melhorou bastante em relação à tua participação? Não sei se tu tem experiência de InClub e tudo mais. Bom, essa é a primeira experiência com o InClub. Eu tenho experiência já de simulações, já fiz 4 simulações, tenho missão rosa, inclusive. E atualmente eu estou atuando como secretário, fazendo divulgação na escola e descobrindo mais sobre as simulações, como essa estrutura administrativa funciona. E eu estou muito ansioso pela Intermeio, acredito que sairão grandes resultados, pode trazer muitos produtos bons para a escola. Então, eu só tenho que esperar o melhor. E assim como vocês, a gente está ansioso e muito feliz que vocês tenham topado para ter essa conversa com a gente, uma coisa um pouco mais informal, que a gente acabou combinando por contatos que a gente teve. E que assim como vocês, a gente tem grandes expectativas com a escola, a gente conhece os nossos alunos, a gente sabe do potencial deles e vê que vocês enxergam também para apoiar eles e ajudar a gente a melhorar, porque vê que eles têm esse interesse
demonstrar como eles conseguem ter um currículo forte para aplicações no exterior, mas também algo que fomenta as aplicações para universidades internas, nacionais. É algo que só vai fazer eles crescerem. E espero que vocês venham participando do clube. Gente, lembrando, as inscrições elas estão próximas de acabar. Vai Até o dia 5, e lembrando assim, como a gente já acabou de falar, a escola tem um suporte maravilhoso, a gente passa sala em sala também conversando com esses alunos, principalmente hoje no clube, mas a gente conta também agora com o aumento do suporte dos pais também, porque a gente sabe que, para além da gente que está ali lidando com a parte pedagógica, a gente sabe que os pais também torcem pelos próprios filhos, eles querem ver os filhos crescendo, então seria bom também, desde casa, a gente ter esse incentivo, né? Ter esse suporte para que eles sintam-se ainda mais confiantes de estar participando do evento, mais engajados, e também ter esse apoio familiar muito importante para eles. É isso. E esse conjunto de casa, escola, mas também os externos que a gente tem, é algo que só vai fomentar mais os nossos alunos. E por hoje é só, a gente queria agradecer muito a participação de vocês. Além disso, queria ressaltar mais uma vez, se inscrevam, gente, a Intermaple é um projeto maravilhoso, só tem a agregar para vocês, caso vocês tenham algum receio ainda. Hoje, tanto o Richard quanto o Caio fizeram uma dinâmica, eles participaram do In Club, eles aceitaram esse convite, conseguiram um espaço na agenda corrida deles, e foi algo assim, que os alunos gostaram bastante, algo que acrescentou para eles, tanto para os que já estavam, já têm uma carreira dentro das simulações, mas que estão ingressando agora. Vai ser algo que vai crescer bastante para eles, a gente está esperando muito. Esperamos. E assim, nossas expectativas estão altas. Quero agradecer muito a vocês terem participado novamente. E por hoje é só, gente. Nosso Ubercast acaba por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado.